Então vamos lá. Prosseguindo, pessoal, vamos ver agora as outras modalidades de intervenção de terceiro, especificamente denunciação da lide e chamamento ao processo, especificamente naquilo que diz respeito ao processo coletivo. Vamos lá, só relembrando, pessoal, a denunciação da lide ela é uma modalidade de intervenção de terceiro que está prevista lá no artigo 125 do Código de Processo Civil, e ela é uma modalidade de intervenção de terceiro em que o terceiro que possui o dever de garantir o negócio jurídico celebrado entre outras duas partes, ele é chamado ao processo, ele é chamado ao feito, a fim de que seja exercido o direito de regresso. Então, a denunciação da lide ela é a ação que traz o garantidor de uma das partes, aquele que assumiu a obrigação de garantir o negócio jurídico, traz essa pessoa para as partes, para fim de que o direito de regresso já seja exercido. O caso clássico de denunciação da lide é o caso da seguradora, em que você traz ao processo a empresa seguradora para que ela garanta o negócio jurídico ali celebrado. Então, se você tem um seguro de veículo, por exemplo, e se envolve num acidente, e venha a ser processado por conta disso, você pode promover a intervenção dessa seguradora no processo, para que já seja ali exercido o seu direito de regresso, ou seja, para que a garantia já seja cumprida. Caso você venha perder a ação, ao invés de você ser obrigado a arcar com os custos, você já transfere ali para aquela pessoa que ficou com o dever de garantir ali o negócio jurídico, no caso, a seguradora. Então, se você vier a ser condenado, ao invés de você vir a sofrer as consequências da execução da ação, você já transfere esse ônus ali para a seguradora. Então, essa basicamente a modalidade de intervenção chamada denunciação da lide, que não é exclusiva das seguradoras, tá, pessoal? Embora a gente utilize sempre o caso do seguro, porque é um exemplo muito fácil de verificar, nós temos diversos outros tipos de relações jurídicas que não o contrato de seguro, que importam em dever de garantia, Então, há essas questões aí que precisam ter sempre em mente. Quando a gente fala de denunciação da lide em ações coletivas, nós sempre temos uma questão que é muito problemática, que normalmente acaba até por impedir o exercício dessa modalidade de intervenção de terceiro nas ações coletivas, que é o seguinte: quando você promove a denunciação da lide, você ali amplia o objeto da ação. Por que você amplia o objeto da ação? Porque você inclui nas matérias que serão alvo de decisão, além da questão relacionada às partes originais do processo, a discussão acerca do dever de garantia. Ou seja, você tem ali uma ampliação objetiva da demanda. Você amplia os fatos que serão discutidos no processo. Ou seja, além de discutir a lesão efetiva ao direito coletivo, você vai ter que decidir se há ou não há o direito de garantia e qual a extensão dessa garantia, se você entender que ela existe. Então, você aumenta as matérias que vão ser objeto de decisão pelo juízo. Inclusive, você pode ampliar as matérias que vão ser objeto de produção probatória. E isso pode acabar tornando o processo mais complexo do que ele já é. Nós já sabemos que uma ação coletiva ela é naturalmente uma ação complexa, E se você amplia ainda mais o escopo da discussão, você tem ali uma ampliação dessa complexidade, que pode tumultuar o andamento do processo e pode, inclusive, dificultar o bom andamento da prestação jurisdicional coletiva. Tá certo? Então, quando a gente fala em denunciação da lide em ações coletivas, nós temos que ter bastante cuidado, porque há uma boa parte da doutrina que entende que ela não é possível, que ela não é possível por conta disso. Ela promove uma ampliação objetiva do feito, que não é de interesse
da ação coletiva, não diz respeito à tutela coletiva, especificamente a relação ali entre o réu e o garantidor. Ele pode exercer esse direito de regresso em uma ação própria, independente do que for discutido na ação coletiva. Então não seria razoável você criar ali um obstáculo para a ação coletiva, discutindo uma relação que está completamente fora do objeto de discussão, né, que é o direito de garantia e de regresso entre o réu e o terceiro garantidor, né? E com isso tumultuar o andamento do processo, tá? Então nós temos no Brasil alguns precedentes do STJ, por exemplo, rejeitando a possibilidade de denunciação da lide numa ação coletiva que trate de dano ambiental, né? dano difuso, né? Direito difuso. Então há precedentes negando aí, por exemplo, quando se trata de direitos difusos. É lógico, pessoal, que a gente não pode fazer uma afirmação dessa de forma categórica, dizendo não é possível nunca a denunciação da lide em ação coletiva, né? Porque há possibilidades que a gente pode imaginar em que a denunciação da lide ela pode inclusive facilitar a prestação jurisdicional, a efetividade da tutela jurisdicional coletiva, né? Então, assim, uma parte da doutrina defende que você não pode dizer, evidentemente, que cabe denunciação da lide em qualquer caso, mas que o juiz ele poderia verificar, no caso concreto, a relação de custo-benefício, de você admitir essa discussão, né? Porque a partir do momento que você também inclui o terceiro garantidor, você aumenta a possibilidade de satisfação do direito, né? Você tem mais uma pessoa para você cobrar um valor que vem ali a ser definido, né? Então pode ser que no caso concreto seja vantajoso. Então nós temos duas correntes doutrinárias aqui. Uma corrente que defende a impossibilidade por conta da ampliação do objeto do processo, e nós temos uma outra corrente que defende que essa possibilidade teria que ser verificada pelo juiz da ação em cada caso concreto, né? Caberia ao juiz exercer esse controle. Então ele deveria, se ele vier a entender que a denunciação da lide não prejudica o andamento da ação coletiva, ou que, embora ela possa prejudicar o andamento da ação coletiva, ela venha a trazer mais vantagens para tutela coletiva do que desvantagens, o juiz ele poderia deferir essa denunciação da lide, desde que, evidentemente, não fique inviabilizada a própria ação coletiva em si. Então, duas correntes, uma defende a impossibilidade e a outra defende que, embora não impossível, teria que ser algo verificado pelo juiz da ação coletiva em cada caso. Beleza? Vamos lá. Próximo tópico: denunciação da lide e chamamento ao processo nas causas coletivas de consumo. Por que nós vamos estar tratando especificamente das causas coletivas de consumo? O CDC, ele trata disso aqui especificamente, tá? E, embora não com o apreço técnico devido, ele trata de algumas questões aqui para a gente. Antes da gente começar, vamos ver o que é o chamamento ao processo, né? Nós vimos que a denunciação da lide é relacionada ao ingresso de um terceiro que tem o dever de garantir o negócio jurídico. O chamamento ao processo, por sua vez, é uma modalidade de intervenção de terceiros em que o réu traz ao processo os devedores solidários. Ele traz os codevedores, né? Pessoas que solidariamente são devedoras da obrigação, mas que não foram incluídas no polo passivo da demanda, né? Se vocês lembram de obrigações solidárias, vocês lembram que as obrigações solidárias elas podem ser cobradas de um, de dois ou de todos os devedores solidários, né? Mas o réu ele tem a possibilidade de, através do chamamento ao processo, trazer os outros que não foram incluídos pelo autor lá na petição inicial. Então, essa é o chamamento ao processo, a modalidade de disposição do réu, para que ele traga os codevedores solidários, para que eles façam parte da ação e, no final, se forem condenados, eles figurem também no título executivo como devedores e possam ser executados ali em conjunto, tá?
vamos lá. O que a gente tem de importante aqui, pessoal? Primeiro, tratando de denunciação da lide, tá? A doutrina majoritária entende que não é possível denunciação da lide em causas envolvendo o direito do consumidor, causas que envolvam relação de consumo. E por que a doutrina majoritária diz isso? Lá no CDC, no artigo 88, diz o seguinte: na hipótese do artigo 13, parágrafo único deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide, tá? Então, essa parte final aqui, essa vedação, quando ele fala vedada a denunciação da lide, a doutrina majoritária entende que, tratando de relação de consumo, não é admissível a denunciação da lide, por conta da vedação expressa do artigo 88 do CDC, tá? No entanto, embora essa seja a doutrina majoritária, há uma parcela da doutrina, no mesmo sentido do que nós acabamos de falar, que entende que essa vedação não deveria ser absoluta, tá? Mas que deveria ser objeto de apreciação do juiz em cada caso concreto. Porque, como nós falamos, a denunciação da lide, de fato, ela amplia o objeto do processo, tá? Então, isso é algo que torna o processo mais complexo, e o processo mais complexo demora mais. Mas, por outro lado, ela facilita a efetivação do crédito, né? Porque você tem ali mais uma pessoa a quem você possa cobrar. Então, a corrente minoritária, né, entende que, apesar da disposição expressa do artigo 88 do CDC, caberia ao juiz deferir ou não deferir diante das vantagens e desvantagens que ele verifica ali no caso concreto quanto ao andamento do feito, beleza? Mas a gente precisa ter em mente que tem uma vedação expressa a denunciação da lide em causas de consumo, tá? E que a doutrina majoritária entende efetivamente que não é possível, tá? Mas existe essa doutrina minoritária. Quanto à denunciação da lide, nós podemos perceber que há uma resistência grande da doutrina quando se trata de denunciação da lide em ações coletivas, né? Quando se trata de denunciação da lide em ações coletivas, a doutrina e a jurisprudência resistem bastante à possibilidade dessas intervenções. Mas há uma corrente que é mais flexível, né? Que entende que há uma relação aí de custo-benefício que deve ser aferida, e essa aferição só poderia ser feita pelo juiz, tá? Mas no caso específico das relações de consumo, nós temos aí o artigo 88, que traz aí uma vedação expressa, embora uma parcela minoritária da doutrina entenda que isso deveria ser decidido em cada caso concreto. Particularmente, eu acho que a minoritária nesse ponto, ela tem razão, né? Mas aí é uma opinião pessoal minha, cada um de vocês aí tem a possibilidade de ter o pensamento próprio, né? Quem for mais legalista vai se filiar à corrente majoritária e vai estar bem acompanhado também, beleza? Vamos lá. Já o chamamento ao processo, nós temos que buscar lá no artigo 101 do CDC. No chamamento do processo, nós temos que buscar o artigo 101 do CDC, e o artigo 101 do CDC diz o seguinte: o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este. Bom, aqui nós temos uma questão. O CDC chama essa intervenção de terceiro de chamamento ao processo, tá? No entanto, observe que ele trata de seguro aqui, trata de seguro de responsabilidade, né? E normalmente quando a gente fala de seguro, nós falamos de denunciação da lide, né? Nós falamos de denunciação da lide, que foi expressamente vedada pelo mesmo legislador no artigo 88. No artigo 88 da mesma lei,
né? Então nós temos aqui que essa modalidade aqui, ela não é denunciação da lide, embora tenha todas as características de denunciação da lide. Ela é uma espécie de chamamento ao processo especial, que ela é exclusiva do direito do consumidor, tá? E evidentemente ela é admissível, porque o próprio artigo 101 estabelece aqui a possibilidade desse chamamento ao processo para trazer o segurador, né? Se você fosse analisar pela teoria geral do processo civil, isso aqui não seria chamamento ao processo, seria denunciação da lide, tá? Mas a gente não vai ignorar que o legislador chamou de chamamento ao processo, né? E embora não se enquadre também na definição técnica de chamamento ao processo, nós vamos dizer que é um chamamento ao processo especial, aplicável apenas aos casos de relação de consumo. Beleza? Então, chamamento ao processo pode nas relações de consumo, desde que seja esse chamamento ao processo aqui do artigo 101, tá? Desde que seja esse do artigo 101, que é a possibilidade de chamar o segurador no caso de seguro de responsabilidade. Beleza? Denunciação da lide não, mas existe a corrente minoritária e aí nós vamos ter que nos posicionar conforme a consciência de cada um. Beleza? Vamos lá. Falamos das três, né? Chamamento ao processo, denunciação da lide e assistência. Faltamos falar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas aqui não temos muito o que falar sobre isso, porque o próprio CPC, quando ele trata do incidente, ele diz que ele é cabível em qualquer fase e não há nada que seja incompatível, né, com esse incidente na ação coletiva. Então, lá no artigo 134 do CPC, nós temos aqui: o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução, fundada em título executivo extrajudicial. Então, quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nada de relevante para falar no tocante ao processo coletivo, ele cabe da mesma forma que cabe lá, cabe aqui, nenhuma novidade. E faltamos falar do amicus curiae, né? O amicus curiae também aqui não tem nada de particular, né? Das mesmas hipóteses que ele caberia no processo individual, ele vai também ser plenamente possível no processo coletivo. Então, não tendo nenhuma particularidade nova que mereça observação, a gente simplesmente indica que tanto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica quanto o amicus curiae são admissíveis no processo coletivo, evidentemente nas hipóteses em que for recomendável a sua aplicação. E para finalizar aqui a possibilidade relacionada à intervenção de terceiros, vamos tratar apenas da intervenção nos casos de julgamentos de demandas repetitivas, né? A possibilidade de intervenção de membros do grupo no julgamento de casos repetitivos e também na formação de precedentes, né? Nós falamos mais cedo, sim, acho que na nossa primeira ou segunda aula, dessas duas possibilidades aqui, né? E nós falamos que o IRDR, né, o incidente de resolução de demandas repetitivas, e também a sistemática de julgamento de recursos repetitivos, elas implicam uma fixação de uma tese jurídica que vai ser aplicada a todos os casos semelhantes, de forma que todos os membros do grupo vão acabar sendo afetadas pela formação ali dessa tese jurídica ou daquele precedente, tá? Dessa forma, nós temos que admitir a possibilidade de que essas pessoas que venham a ser prejudicadas ou beneficiadas pela formação do precedente, elas possam intervir nesse julgamento, né, a fim de influenciar a formação do precedente, tá? Esse tipo de intervenção não se enquadra em nenhuma das modalidades clássicas de intervenção de terceiro que nós temos no processo civil, tá? Então a doutrina entende que é uma nova modalidade de intervenção de terceiro específica, tá? Especial, em que você tem essa possibilidade aí de pessoas que estejam em situações semelhantes possam intervir no IRDR e no julgamento de recursos pela sistemática dos recursos repetitivos. Beleza? De qualquer forma, vai caber ao relator, tanto do IRDR quanto do julgamento do recurso,
a decisão sobre a admissão desses terceiros, tá? Quantos ele vai admitir, quais vão ser os poderes, o que esses terceiros vão poder praticar. Isso vai ficar aí ao juízo do relator do julgamento, que vai poder selecionar aqueles que ele entenda que possam contribuir de forma mais impactante no resultado do processo e também na representação do grupo. Beleza? Então, pessoal, sobre intervenção de terceiros, era isso que eu tinha para falar, tá? Ficou aí picotado o vídeo em 3 partes, mas eu acho que não vai ter maiores dificuldades não. Valeu? Então, pessoal, aí um abraço e boa sorte, e nos vemos aí depois da nossa prova. Um abraço.